palavra dessa manhã, instaurando na vida dela. Se coloque de pé. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, eis aí a tua serva, meu Senhor, que vai estar trazendo o alimento espiritual nessa manhã. Eu quero te pedir, ó Pai, que a abençoa, meu Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que toma os lábios dela. Pai, que o Senhor venha trazer a mensagem aos nossos corações. Que no momento que o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor venha também falar ao coração dela, meu Senhor. Pai, é essa humilde oração que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Porque aqui não pode faltar aplausos para o nosso Senhor, né? Aqui a reverência ela tem que ser contínua, ininterrupta, sempre, eterna. Porque no céu diz que vamos louvar ao Senhor, vamos estar em adoração a Ele, eternamente louvando ao Senhor. Então, quando nós pedimos para que vocês venham aplaudir a Jesus, é para que você possa ali, com as suas palmas, estar adorando a Ele. Amém? Amém. Sem mais delongas, o livro de Gênesis, no capítulo 24, é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava meditando, já vim de casa ali, inclusive na hora da oração mesmo, ali eu estava orando, mas eu estava com o celular na mão, lendo a Bíblia, tá, irmãos? Quando eu estou com o celular na mão da igreja, eu estou na Bíblia, nada mais que não seja a Bíblia, ou então colocando louvor como o irmão ali trabalhando para a obra, amém? Amém. Nada que não tenha a ver com a obra. Se eu estou com o celular ligado na hora do culto, com certeza eu estou fazendo alguma coisa voltada ao trabalho ministerial. Eu estava com o celular ali, com a minha Bíblia, ambos com a Bíblia aberta, lendo, meditando, buscando da parte de Deus aquilo que Ele queria falar com a minha vida e com a tua vida nesta manhã. E Deus me levou a essa passagem do livro de Gênesis. Amém? Podem ficar assentados, que eu gostaria de fazer toda a leitura do capítulo, por ela ser extensiva. Vamos ficar sentados nesta manhã. Amém? Que eu Amém. sei que, embora estejam sentados, não faltam reverência a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A reverência ela tem que ser independente de estar aqui na igreja ou não. Em pé, sentado, o nosso coração tem que estar em reverência ao nosso Senhor. Claramente, respeitando, né? Tem dias que a gente já fica em pé, fica sentado. Por que isso? Porque a reverência tem que ser sempre. Sempre, sempre. A epígrafe diz o casamento de Isaac. Eu já vou começar a leitura. Todos acharam? Amém? Ora, Abraão era velho de idade avançada, e em tudo o Senhor havia o abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio:
benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Fazei, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba. E ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milcá, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber, peço-te um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela, bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou-lhe de dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Também com presteza despejou seu cântaro no bebedouro e, correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou, de quem és filha? Dize-me, peço-te, há um lugar em casa de teu pai para nós pousarmos? Ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, temos palha e forragem bastante e lugar para pousar. Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. A donzela correu e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, porquanto tinha visto o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã. E ouvindo as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele homem, e foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, por que estás aqui fora? Pois já preparei a casa e lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e desarreou os camelos, deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. E ele, porém, disse, não comerei até que tenhas posto a minha incumbência. Respondeu-lhe Labão, fala. Então disse,
Eu sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, o qual se tem engrandecido. Deu-lhe rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumenta. E Sara, a mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. Ora, o meu senhor fez jurar, dizendo: não tomarás mulheres para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha parentela, e tomarás mulher para o meu filho. Então respondi ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? Ao que ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, e da minha parentela e da casa de meu pai tomará mulher para meu filho. Então serás livre do meu juramento quando chegares à minha parentela, e se não te derem, livre será do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Senhor Deus de meu senhor Abraão, se é que agora prosperarás o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte. Faze, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser: dai-me, peço-te de beber um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Seja a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Ora, antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: dai-me de beber, peço-te. E ela, com presteza, abaixou o seu cântaro do ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei e bendizei ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito para tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. Agora, pois, se vós haverdes de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, declarai-mo. E se não também me declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede este negócio. Nós não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixa-me ir ao meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da donzela: fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Disse-lhe
respondeu o servo: não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado no caminho. Deixa-me partir, para que eu volte a meu Senhor. Disseram-lhe: chamaremos a donzela e perguntaremos a ela mesma. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Respondeu ela: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens, e a abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: irmã nossa, se é tua mãe de milhares, de milhares, e possua a tua descendência a porta de seus aborrecedores. Assim, Rebeca se levantou com as suas moças e, montando nos camelos, seguiram o homem, e o servo, tomando a Rebeca, partiu. Ora, Isaque tinha vindo do caminho de Belearrói, pois habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque ao campo à tarde para meditar, e levantando os olhos viu, e eis que vinha camelos. Rebeca também levantou os olhos e, vendo a Isaque, saltou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é o meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que fizera. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a ela, lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim, Isaque consolou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Você diz amém? Amém. Aplaudam a Jesus. Igreja, esse capítulo ele nos revela uma história romântica. E eu estava meditando nessa passagem nesta manhã. Deus falou algumas coisas ao meu coração concernente a todo esse capítulo. Por isso que eu o li. E é muito bom a gente ler o capítulo inteiro, até porque, como um belo domingo de manhã, faremos desta meditação, por que não uma escola bíblica dominical? E nós aprendemos da parte do Senhor.
Glória a Deus. E eu fiquei a meditar neste dia, concernente essa mensagem, e Deus falou no meu coração, mensagem que Deus sempre nos traz, mensagem que Deus sempre vem a nos dizer, a nos orientar, e nós muitas vezes não cumprimos como devemos. É uma questão simplesmente de você obedecer mesmo, porque ali houve-se um juramento entre as partes, onde uma missão foi dada por Abraão e o seu servo se colocou na posição de cumprir. E aí nós vemos uma questão de obediência voluntária, porque não era necessário juramento. Como dito, aquele homem ele era um empregado do seu senhor Abraão. Voluntário porque houve um juramento. E quando há um juramento, há algo a mais do que um simples contrato de trabalho. Há ali uma incumbência de dois homens ao qual disse assim, ó, não é mais sobre trabalho, não é mais sobre você ser o meu servo, é ser sobre alguém que eu estou separando para uma missão importante. Então aquele servo pega esta missão. Não foi como uma missão que até aquele momento ele tinha cumprido outras. Era uma missão diferenciada, era uma missão importante. E ele ali jura ao seu Senhor que faria e que obedeceria aquele juramento. E que ele cumpriria. Porque baseado na palavra de Abraão, ele entendeu que era Deus que iria guiar aquela missão. E aí Deus falava no meu coração grandemente a dizer que o nosso problema é exatamente esse. Nós não confiamos no Senhor muitas vezes. Nós conseguimos confiar às vezes naquilo que está na nossa vista. No trabalho que desenvolvemos, eu vou preparar esse bolo aqui, vou fazer as medidas, ele vai e faz tudo certo. Mas nós não conseguimos entender quando Deus fala assim, vai dar certo no meu tempo. Porque se você cumprir comigo também, e você entender e obedecer aquilo que nós contratamos, aquilo que você me fez e eu te fiz jurar, tudo chegará no seu devido momento. E o meu anjo te seguirá. Amém. Para planos que nós fazemos no nosso dia a dia, para os nossos projetos, aos quais muitas vezes nós, por exemplo, não temos paciência de esperar. A história não nos relata aqui uma forma breve, porque uma leitura e ela precisa ser breve. Não há temporal aqui. Mas nós precisamos entender que naquela época eles andavam de camelo. E aquele homem ele saiu de uma cidade para uma outra cidade para cumprir aquela missão. Quando nós fazemos uma leitura, parece que foi simplesmente em uma hora e tudo se resolveu. Não é bem assim. O servo, ele pegou estrada. Ele pegou estrada de barro. Ele pegou uma estrada a qual ele levava camelos, ou seja, animais com ele. Você já parou para observar o tempo que um animal anda, o jeito que um animal anda, que o camelo anda, que o boi anda? E que nós mesmos andamos? Naquela época ele não foi em Dubai de avião. Naquela época ele não foi na Bahia de ônibus. Não foi no Rio de Janeiro de Uber. Ele foi numa outra cidade com as suas pernas e com os animais. O que você quer dizer isso, missionário? Que houve-se um tempo. Houve-se um tempo para que aquela promessa chegasse, para que aquele propósito fosse alcançado. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E lá vai o servo. E passou-se esse tempo. E diz a palavra do Senhor que este homem ele chega na terra da parentela de Abraão. E ele chega em um determinado poço. E lá ele está a meditar. Interessante, igreja, que em momento algum a
falar com o Senhor, que estava levando no coração ao altar. Esta mulher, ela será assim, 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 ela fará isso, isso e isso. É maravilhoso quando a gente fala com Deus assim, né? Não sei se você já fez isso. Eu já fiz. De você falar assim, ai Senhor, verdadeiramente eu gostaria de te ouvir na intensidade, na profundeza, Pai, da tua glória. Se porventura isso for dito hoje naquele culto, o Senhor vai estar respondendo. Eu já fiz isso. E chegar na igreja, Deus derramar. Não foi coincidência, porque não há coincidência. Porque Deus é um Deus vivo, um Deus que ouve o nosso íntimo. Com a boca fechada, porque diz que ele estava falando com Deus com o coração. Olha aí novamente. Novamente o calar, o falar aqui dentro. Olha aí que coisa mais linda. E quando nós falamos com o coração com Deus, Deus nos ouve. Foi assim com ele estava falando do coração, diz a palavra. E antes mesmo de ele chegar e terminar aquele pedido, aquela intensidade de propósito com Deus, olha Senhor, tem que ser assim, Pai. O Senhor vai estar me guiando, eu saberei que a mulher é essa, se assim ela se comportar. E aí, quando ele menos imaginou, chegou Rebeca, tirando água do poço. E ele ali fez o que ele tinha combinado com o Senhor. Testou aquela mulher. E diz a palavra que naquele exato momento ela se prontificou a dar água para ele e para os seus animais. E a palavra diz claramente, e tem lá uma palavra que diz que Rebeca com presteza, foi prestadora. Ela serviu. Eu achei maravilhoso isso, sabe por quê? Porque Deus não está apenas preocupado com a tua beleza. Na verdade, Deus não está preocupado com a sua beleza ou com a minha beleza, porque, como eu disse, ela era uma linda mulher. Mas a palavra mais repetida diz ela que ela era formosa uma vez. Mas diz que ela agiu com presteza mais de uma vez. Sabe por quê? Porque Deus está em busca daqueles que querem prestar o serviço. Deus gosta daqueles que estão na disposição. Aleluia. E aquele projeto que Deus ele tinha preparado para a vida de Isaac não poderia ser um projeto qualquer. Oh, meu querido, minha querida. Sabe por quê? Porque Deus ele não bota qualquer coisa na nossa mão. Deus bota ouro na tua mão. Porque foi exatamente o que aconteceu. Quando ali aquele servo ele teve ciência que a mulher a qual Deus tinha designado para a vida de Isaac estava ali na sua humildade a servir. Porque ela poderia como as outras, porque a palavra nos dá a entender que outras passaram, simplesmente seguir. Mas de bom grado aquela mulher, ela se colocou na posição de servir a um estrangeiro. Ela não olhou porque eles eram estrangeiros, porque aquele servo não estava sozinho. Porque nós podemos dizer assim, irmão, mas talvez as outras não o serviriam porque ele estaria sozinho, por ser homem naquela época era complicado. Não, ele não estava sozinho. A palavra nos relata que ele estava também com alguns outros servos. Existia que aquelas viagens não faziam sozinho. E outra coisa, eles estavam levando presentes, ouros, prata, riqueza. Aqueles homens levavam riqueza. E aqui eu digo para você uma coisa que Deus falou no meu coração. Aqui a representação do próprio Deus, igreja. Do próprio Senhor Jesus. Aquela caravana do servo de Abraão representa o nosso Senhor Jesus e os seus anjos, ao qual vem buscar uma igreja remida e lavada pelo sangue do Senhor. Glória a Deus. Porque naquele grande dia o Senhor ele vai mandar com ouro, prata e riqueza para nos levar para um lugar de glória. E diz a palavra que ela o prestou com presteza, ela o serviu, ela estava na disposição, ela estava como verdadeiramente deveria estar. Então a pergunta também é: como está a tua
Mas ele entendeu que quem o guiava era Deus. Que quem o tinha trazido para aquele lugar era Deus. Eu preciso me colocar nesse posicionamento. Vocês que nos conhecem, nós estamos aqui hoje. Eu entendo que é Deus que me colocou neste lugar. É Deus que nos trouxe para este lugar. Não porque nós desejávamos, ou porque foi a força do nosso braço. Não porque como aqueles servos nós nos colocamos na posição de dizer: tudo bem, Senhor, eu vou. Mas, Senhor, se eles também não nos quiserem lá, está desfeito o juramento. Descansa o teu coração. O importante é que você faça a sua parte. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Deus está falando que devemos fazer a nossa parte. Existem dois lados da história e um que aponta para a salvação, onde existe um servo na obediência, no propósito de uma missão, a qual ele não recusou, embora, como eu disse, como funcionário poderia até mesmo fazer de qualquer jeito, mas se houve um juramento, queremos dizer que foi além do trabalho braçal. Foi juramento, foi questão de honra, de dizer: eu vou, meu servo, porque como o Senhor está me dizendo, o próprio Deus vai enviar os teus anjos para me guiar, e essa missão será concluída. Glória a Deus. Eu creio que não será assim, diferente na minha e na tua vida. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para ti também será guiado pelos anjos dele. Eu creio que a minha vida neste lugar, a vida do pastor neste lugar também, será direcionada e será tratada, cuidada pelos anjos do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. E do outro lado existe uma linda mulher obediente, uma mulher inteligente, uma mulher serva, uma mulher que tinha família, uma mulher de família, de irmão, de mãe, e que se colocou na disposição de entender o chamado de Deus, porque lá na frente a mensagem ela vai nos relatando toda a conversa. Diz que aqueles servos, eles foram acolhidos na casa lá da família de Rebeca, eles passaram a noite lá, e que no outro dia eles tinham que retornar, e a família de Rebeca pediu para que ficasse pelo menos mais 10 dias ali na sua casa. Queriam ficar, não era mais um pouco. Eu entendo isso. Deixa que ela fique aqui para pelo menos mais 10 dias conosco. Ô, querido, Deus não está pedindo mais 10 dias para frente, Ele está te chamando desde ontem. Aleluia. Aleluia. Você vai esperar mais 10 dias para quê? Deus está te chamando é hoje, não é daqui a 10 dias, não. Porque daqui a 10 dias muitas coisas podem ser transformadas, mudadas. E o que Deus tem é para hoje, é para ontem. Aleluia. E diz a palavra que disseram assim: chamem a Rebeca e ela vai decidir. Interessante, né? Eu acho interessante essa parte. Porque naquela época as mulheres elas não eram mesmo submissas, né? A sua família, né? Mas naquele momento, pastor, eles disseram que a própria Rebeca decidiria. Me chamou a atenção isso. E diz a palavra que chamou a jovem donzela e fizeram uma pergunta para ela se ela desejava seguir logo com o servo ou se pretendia ficar mais um tempo ali com a sua parentela, com a sua família, curtindo sua família, para depois seguir o rumo ao qual Deus tinha preparado para ela. E diz a palavra que Rebeca disse que iria com ele ali naquele momento. Você está entendendo? O nome disso é decisão, o nome disso é atitude. Não houve tempo ruim para Rebeca. Ela entendeu que era da parte do Senhor, porque os seus próprios falaram assim: esse negócio é de Deus. Glória a Diz a Deus. mensagem que quando o servo conta ali o que foi que aconteceu entre ele e Abraão, o seu juramento, o propósito, a conversa com Deus, o que tinha sido ordenado ali, quando ele conta ali para a família de Rebeca, diz que eles disseram assim: esse negócio é de Deus. Aleluia. Maravilhoso quando você consegue ver que o negócio é de Deus. E interessante que a família de Rebeca também viu. Aí você me pergunta assim: irmã, mas é fácil, sabe por quê? Porque ele já tinha presenteado ela com uma pulseira lá, tal de ouro,
o inimigo oferece. Mas uma riqueza concreta somente o nosso Deus. Aleluia! Você está entendendo? Não tinha. Ali, aqueles servos, eles tinham muita riqueza para entregar para aquela família. E eles não sabiam ainda. Só sabiam da por cima. Aí diz a Bíblia que Rebeca vai dizer assim: não, eu vou hoje com ele. O Senhor foi glorificado. E diz que aí a família foi abençoada. Que eles partiram com Rebeca, mas deixaram um tesouro lá na família dela. Você está entendendo esse negócio? Quando Deus chega, Ele alcança os teus, querido. Quando Deus chega, a riqueza lá na tua casa, na casa da tua parentela. Entenda isso. Se não chegou ainda, é porque talvez eu e você não nos posicionamos como deveria. Mas o nosso Deus é um Deus de riqueza, um Deus de prosperidade, um Deus que quando chega, Ele deixa a sua abundância. Aleluia! Maravilhoso! Rebeca não esperou 10 dias. Rebeca não esperou amanhã. Rebeca disse: eu vou hoje. O mestre está me chamando. Jesus está me chamando. É hoje, não é amanhã, não é daqui a 10 dias, não, parente. Família. Eu não vou hoje não porque meu filho Eu não vou hoje não porque meu marido está enchendo o saco. Então fica com teu marido, porque se Jesus voltar hoje, fica você e teu marido. Mas irmã, só porque eu... Não, é porque a gente precisa vigiar. Isso aqui é a representação, como eu disse, do próprio Deus. Deus, quando Ele vem buscar a sua noiva, Rebeca, ela não sabia que naquele dia, naquela hora, aquele servo de Abraão estaria lá chamando ela para ser noiva de Isaac, sabia? Não. A família de Rebeca, embora sendo parentes de Abraão, não sabia que naquela data Abraão enviaria um servo para pegar a Rebeca como noiva do teu filho. Assim também será a nossa hora como noiva. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar e vai nos levar como a sua noiva. Irmã, eu não quero congregar, eu não quero ser cristão, eu sou muito jovem, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Tudo bem, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque simplesmente o juramento está desfeito. O servo, se Rebeca não quisesse, o servo estava livre do juramento dele. Aquilo que ele tinha tratado com Abraão, aquela questão de honra, estava tudo bem. Abraão diria para ele: olha, servo, está tudo bem. Eles não quiseram, ela não quis, está tudo bem. Assim é o nosso Deus comigo e contigo. Eu te chamo hoje, mas se você não quer, está tudo bem.
nítido isso nesta mensagem. Aquela mulher sábia que tomou aquela posição, digo aquele homem, na hora que decidiu, a casa dela foi derramada de ouro. Foi uma família que foi abençoada. A riqueza chegou na porta dela, meu irmão. Ela nem procurou. E aqui também eu te digo, debaixo do Espírito Santo, claro que nós devemos nos esforçar, mas quando Deus quer, Ele joga, você nem espera. Aleluia. Porque eu creio nisso, eu ainda continuo crendo em milagres. Eu creio em milagres. Só que assim, o milagre ele é consignado a posições. Eu entendo isso. O milagre chegou na casa da Rebeca porque ela tomou uma posição de dizer: eu vou para o meu noivo. E a casa dela foi alcançada. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Então entenda neste dia, nesta manhã. No dia que você se posicionar, a sua família será assim alcançada. Porque é esse, Tiago, o projeto que Deus tem para ela, para a tua família. Alcançar todos. Acalma o teu coração. Mas, irmão, é muita luta. Até hoje os meus não são alcançados. A minha parentela continua desviada, continua ainda perdida. O que você tem que fazer é continuar na tua posição, meu irmão, Na minha casa também não é diferente, mas eu quero me posicionar como a Rebeca. Uma mulher que entendeu que é necessário primeiro servir. Estar na disposição, na disposição para aquilo que Deus chama. Então não retenha o teu chamado. Quando Deus falar contigo, faça. Você vai sentir porque o anjo dele vai te guiar. Tenha como exemplo a vida dos teus pastores aqui, que vocês sabem que estão aqui por causa da direção de Deus, porque foi Deus que nos trouxe, guiados pelo Espírito Santo dele, dizendo assim: olha, eu vou cuidar, porque enquanto você cuida, Ele cuida de tudo que te faz chamar. Aleluia. Então quando nós entendemos que devemos fazer, prestar a obra de Deus, Deus ele vai emprestar também com os nossos, com as nossas necessidades, com aquilo que nos falta. E foi assim na vida dela. Amém, Cristo? Amém. E para finalizar aí essa mensagem, lá no finalzinho, depois de tudo isso que está muito claro, diz a mensagem que Rebeca, ao chegar no campo, e nós entendemos pela leitura que já era ali nas terras, do amado. Sim, porque ela conseguiu ver Isaac de longe e cobriu-se, colocou um véu. E diz a mensagem também que Isaac a viu. E a sublime mensagem dessa passagem nos ilustra mesmo que houve ali um amor à primeira vista, esposa? E lindo é isso, Olha isso. Uma mulher que não sabia quem que esperava. Ela não sabia quem era Isaac. Ela não sabia, mas ela sabia que era de Deus. Glória a Deus. Ela sabia que era de Deus. Ela entendeu que era da parte de Deus aquilo que ela estava fazendo. Deus não vai nos decepcionar quando Ele colocar algo na nossa mão que nós não sabemos ainda do que se trata. Uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus não vai nos decepcionar. Como foi com ela. E diz que ele se via. E diz a mensagem lá no final que Isaac a levou para a casa de sua mãe. E diz que a tomou como mulher. E diz que ele a amou. Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus colocou um homem que a amou. E trazendo pela mensagem de salvação, é exatamente isso. O amor incondicional de Deus. Com Rebecas, a noiva do Senhor, aquele grande dia, nós vamos fluir e vamos sentir um amor que nós nunca sentimos aqui na terra. Amém. E diz a palavra que Ele a amou.
Aleluia. E trazendo para o nosso Deus. Ele nos amou. Ele nos ama. E naquele dia, quando nós contemplarmos a Ele, como os anjos vamos nos inclinar, como ela assim fez com o seu véu. Mas nós vamos contemplar o amor dele. Vamos sentir aquele amor sublime e maravilhoso. Glória a Amém? Deus. Amém. Vocês entenderam o que Deus falou nessa manhã? Amém. Maravilhosamente. Apenas obedeça. Seja servo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelos anjos do Senhor. Deixe Deus te guiar. São 2 posicionamentos. Esteja neles, guiados por Deus. E atentos, como a sister de Rebeca. Estava atenta. Estava na disposição. E fez acontecer na vida dela e na vida da sua família. Amém? Aplaudam o Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Já estamos acabando, mas eu quero concluir com uma mensagem. Já desligou aí? Não, amei. Eu gostaria de deixar aqui, sobre esse final, né? Tendo em vista que amanhã é dia dos namorados. E ele a amou. Amanhã é dia dos namorados, né? Simbolicamente. E depois, no final de ler tudo isso, Deus falou tudo isso comigo. Deus falou no meu coração, né? Ele te amou. Lembra aquele dia que você chegou e que ele chegou e vocês se olharam? Assim foi também a Rebeca. Sabia que Deus me fez pensar nisso nessa manhã, né? Sabe que eu tô meio limão hoje, né? Esses 2 dias eu tô meio limão. E aí Deus falou assim, para de ser limão. Para de ser limão. Sabe por quê? Olha, Isaac a amou. E aí Deus me fez refletir sobre a minha vida pessoal, como marido e mulher, como namorados que somos. Porque Deus, Ele, se você tem um namorado, se você tem um marido, se não tem, Deus vai preparar. Deus vai preparar. E no dia que for da parte de Deus, você vai sentir como Rebeca e Isaac sentiram. Como eu senti. A relação, ela não é perfeita. Mas quando é de Deus, você sabe. Eu costumo dizer que a primeira vez que eu ouvi o Flores, né, o nosso pastor, eu senti um negócio do coração, meu Deus, parece um anjo. Um negócio estranho, igreja, apesar de já conhecê-lo. Mas naquela segunda vida, quando nós nos vimos pela primeira vez, como homens e mulher, como homem e mulher, eu senti algo diferente mesmo. E esses dias aí também eu fiz um refrão, né? Eu disse que vou fazer uma música. Eu sou assim. Eu fiz um refrão e no refrão da minha música diz que não importa a aliança. O que importa é que o tempo diz, né? Porque ele sempre esteve aqui. Então eu quero deixar isso para a nossa vida, para a nossa reflexão, né? Essa mensagem gravada aí para eternizar isso. Que não importa a aliança. Até porque essa aqui, ó, é constitucional, é cívico. Mas a aliança de que deixará o homem sua casa e se juntará a uma mulher, e ambos serão um. Esse é o sentido do Dia dos Namorados. Porque nós, como cristãos, nós entendemos que quando nós conhecemos alguém, colocamos um propósito, nós vamos voltar e seguimos os mandamentos do Senhor, porque o nosso propósito é viver até que a eternidade nos junte. Não como diz o homem. Porque o homem, quando lê lá na união civil, diz até que a morte os separe. Mas a morte nos separa do civil. Mas falando das coisas de Deus, e até que a eternidade nos una. Até porque a morte não é o fim. Então, lindo é quando nós conseguimos entender isso. Você está entendendo? Deus, Ele prepara o homem e a mulher. Ele nos prepara como casais e como eternos namorados. E ele é bem, eu disse assim, é bem assim o refrão. Ele é meu namorado e não me importa
que a aliança diz. O que importa é que está aqui e sempre me amou. Ele é meu grande amor. Aplauda mais Jesus. Aleluia. Amém? Amém. No dia do nosso casamento foi assim, ó. No dia do nosso casamento foi assim, ó. Quando tem alguém pra dividir um grande amor.
Então que você também, eu profetizo na vida de quem ainda não tem um presente de Deus, que Deus envie. Amém, Alisson? Yasmin, Dona Rosa. Minha mãe disse que não quer namorar mais não. Tiago também, Bruno. Que, gente, só tem solteiro aqui nessa manhã. Só tem solteiro, Jesus. Que Deus ele possa enviar um presente da parte dele para vossas vidas, gente. Eu profetizo. Sabe por quê? Dona Vera também, né, Dona Vera? Meu Deus, só tem solteiro nesta manhã aqui. E eu fazendo um culto de namorados aqui. A maioria é solteiro, gente. Olha só. Eu profetizo na vida de vocês um varão, uma varoa, que seja presente de Deus, assim como é o meu, né? Não é perfeito, né? Mas te digo algo, não vai ser perfeito não, tá? Porque perfeito é Deus, mas vai ser bênção. Você vai sentir que é da parte de Deus. Amém? Beijinho, pastor.